Um abraço pra vocês todos aí. Mete o pau em mim, porra. Em quem vocês acreditam quando fala de futebol? No craque Neto ou neles aqui? Em quem que puxa o saco, faz média com o jogador, faz média com o filho, com o pai, com o fulano, na hora que perde o jogo, na hora que ganha. Em quem que vocês confiam? No craque Neto, que tá aqui na Rádio Bandeirantes e que fala a verdade e que muitas vezes eu erro pra caramba, mas nesses caras aqui que vocês vão acreditar? É neles que vocês acreditam? Tá bom, se vocês acreditam nele, nós vamos ganhar a Copa do Mundo ainda. Eu acho que vai entrar na FIFA, a FIFA vai cancelar esse jogo e aí nós vamos ganhar. Há quanto tempo eu falo que esses caras são uma vergonha jogando futebol, rapaz? Sem puxar o saco desses caras. Aqui, ó. 7 gols. 7 gols. É isso só. Um abraço pra vocês todos aí. Para mim, a Copa do Mundo do Brasil se passa pela falta de atitude, pela teimosia e do panelismo do senhor Carlo Ancelotti, que poderia ter feito muito mais com a seleção, que não foi por falta de aviso, que se falava de meio campo, que se falava de estrutura. Aí vem o otário do Neto aqui falar pra tomar pau aí do monte de gente. E Neymar? Cambada de Zé Ruela, jogadorzinho medíocre. Família que tá lá. Cadê? Não vai mostrar as famílias, não? Não vai mostrar as esposas, os pais? Não vai mostrar o pai do Neymar, que é a namorada? Não vai mostrar os filhos? Não vão mostrar aí da televisão, vocês não vão mostrar aí a Virgínia? Festa, relógio, 2 dias de folga. Danilo foi convocado antes, Casimiro. Igor Thiago, cadê o Igor Thiago? O Ibanhes. Como é que pode? Vocês da Globo, vocês fizeram matéria falando que o Matheus Cunha era o cara, que não sei o quê, que o Douglas Santos, que os caras eram muito pica. E aí, vocês não vão falar nada? Aí vem o otário do Neto aqui falar pra tomar pau aí do monte de gente. E o Neymar? Chorando, se autoflagelando dentro do campo de novo. E aí? Não vai fazer porra nenhuma ninguém. Folga, boate, um monte de gente, ingresso. Parabéns pra vocês todos aí. O Haaland é um fenômeno. Eu vi ele jogar 2 vezes aqui na Copa do Mundo. Eu escrevi sobre o Haaland, eu destaquei o que ele faz em campo. Ele anda em campo, ele pega 5 vezes na bola, ele pega 3 vezes na bola e ele mata o jogo. A Noruega é uma equipe muito bem treinada, muito bem organizada. Ela teve mais posse de bola, ela chutou bolas igual ao Brasil, ela teve mais escanteios, ela fez menos faltas. Ela jogou limpo o jogo todinho, de um modo tranquilo, mesmo quando o Brasil perdeu 2, 3 gols aí no começo do segundo tempo, ela não ficou nervosa em nenhum momento, continuou tocando a bola. Aí assim, gente, o Haaland se faz de morto. Aí se falou muito, duelo, Gabriel Magalhães e Haaland, e que os caras são rivais, e que os caras são isso. O cara foi lá que jogou em cima do Gabriel Magalhães. E o segundo gol, ele pegou a bola fora da área, o Haaland, sem ninguém perto, ninguém marcando de perto. Como que você deixa um cara como esse, que faz mais gols do que partida que joga, sozinho, 2 vezes? Cara, não dá pra entender. Eu não gostei da seleção brasileira nessa partida. Pra mim foi uma péssima partida, tá? Ok. Juga Kfouri. Oi, Tironi. Seu destaque. Perde um pênalti. Perde um gol como o Endrick perdeu. Tira o Ryan, que era o cara que ajudava o Danilo do lado direito da nossa defesa. Os 2 gols da Noruega saem do lado direito da nossa defesa. E não temos o Haaland. 2-0, 2-1, com um gol cafajeste, provocando o goleiro do menino Ney. O menino Ney morreu abraçado com o professor Ancelotti. É assim que as coisas caminham. E alguém disse, perdemos para 3 seleções do segundo escalão. O que hoje o Odegaard fez, o De Bruyne tinha feito, e mais do que o De Bruyne ainda, né? Tinha o bruxo croata, tinha feito também. Modric. O Modric. É isso. É disso que se trata. A diferença está aí. Não temos nenhum Modric, nenhum Odegaard, nenhum De Bruyne e muito menos temos um Haaland. E nos damos ao luxo de perder pênalti num jogo de Copa do Mundo. Seria o quê? O PVC vai estar com a gente. Seu destaque. Não, eu acho que a gente tem que pensar que é o resultado do que o Brasil tem feito. A Croácia não é hoje segundo escalão. O segundo escalão é o Brasil. A Croácia foi sempre finalista das últimas 2 Copas do Mundo. O Brasil é que não foi. O Brasil era até hoje
A única seleção das últimas 5 Copas do Mundo em que fracassou, a única que chegou nas quartas de final. Agora nem isso. E a seleção fez um jogo ruim, abaixo da Noruega, mereceu perder. E tem que trabalhar, refletir, debater, discutir, resolver essa crise de 24 anos. Para daqui a 4, tem no mínimo que ir para a Copa tendo estudado para a prova. Que dessa vez nem isso o Brasil fez. A lógica era o melhor trabalho, classificar para as quartas de final. Classificou a Noruega. Muito bem, temos uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo, não vou falar. Eu fiquei amplamente assustado, negativamente falando, com a postura insossa e covarde da seleção brasileira ao jogar futebol em New Jersey neste domingo. Eu nunca vi um time tão sem personalidade e tão passivo a um jogo lento em diversos momentos, a um jogo que simplesmente em nenhum momento se mostrou agressivo, que nitidamente queria jogar por uma bola e que sabia exatamente que ao conseguir essa uma bola cantada, que já era desde o começo do jogo, quando abre o placar e que por isso aqui, por um impedimento, não tinha sido validada, essa equipe mentalmente ganharia o jogo. Noruega parecia, para aqueles que hoje jogam videogame, sabe quando você vai no joguinho no FIFA, né? E você coloca no modo easy, que o time fica tocando a bolinha, andando pra lá, pra cá, e o outro time fica parado esperando você sair driblando e tal, sabe? Modo easy, pra você começar a gostar do jogo e brincar de futebol virtual. Era exatamente o modo do Brasil contra a Noruega. O Brasil era modo easy contra a Noruega, que andava pelo campo, a Noruega trotava pelo campo os seus passes. A Noruega não acelerou o jogo 1 minuto sequer. E sabendo de uma condição, de um estilo de jogo que lembrava futebol dos anos 50, 40, pressão do Brasil a quilômetros de distância, a Noruega tocando bolinha, zagueiros saindo no meio de 2, 3 atacantes do Brasil, sem nenhuma interferência, sem nenhuma intercorrência de meio campo. Um Brasil aberto, um Brasil espaçado, que era tudo aquilo que falávamos no pré-jogo em relação à escala. E olha que o Martinelli nem foi tão mal. A questão não foi o Martinelli, a questão foi a falta de pressão, a falta de personalidade. E me desculpe o termo que eu vou usar, a falta de tesão para querer jogar o mínimo de futebol. Eu nunca vi uma seleção tão insossa em campo. Um time sem graça, um time sem sal e um time sem alma. Que foi tentar acordar para o jogo quando estava 2-0 para a Noruega, faltando 5 minutos para acabar. Uma eliminação merecida de um time que, em vários momentos que teve a bola cantada, a caçapa do jogo para matar, desperdiçou. Pênalti do Bruno Guimarães, que quis inventar mais uma vez, sambadinha, paradinha, ou modo insuportável. Num jogo como esse, é canudo, meu amigo. Resolve o jogo. O Endrick também, do qual eu tenho um grande carinho, um grande afeto, perdeu o gol que atacante em Copa do Mundo não pode perder. E não importa a idade, perdeu o gol. Porque com a mesma idade dele, por exemplo, o Mbappé estava sendo campeão do mundo em 2018 com a França. Então, eu não vou colocar o modo idade, eu vou colocar o modo preparo, maturidade para aquele instante. Ele perdeu o gol. Perdeu o gol, é verdade. Mas não é só personificar a derrota do Brasil. Seria muito injusto personificar no Endrick ou no Bruno Guimarães. Aliás, o Bruno Guimarães fez uma grande Copa do Mundo, diga-se de passagem. E que eu não teria tirado no jogo, inclusive. Para mim, a Copa do Mundo do Brasil se passa pela falta de atitude, pela teimosia e do panelismo do senhor Carlo Ancelotti, que poderia ter feito muito mais com a seleção, que não foi por falta de aviso, que se falava de meio campo, que se falava de estrutura tática, que se falava do estilo de jogo da seleção brasileira. Que no primeiro teste real que ela teria, se complicaria com o nível de futebol apresentado na Copa do Mundo. E o que vimos hoje, de novo, foi uma esculhambação em termos de personalidade. Um time que aceitou a Noruega trocar passes durante 80%, 90% do jogo, sem sequer ser incomodada por uma marcação. Futebol moderno? Essa atitude do Brasil, Vitor Boni, nada mais a declarar. Mereceu perder. Olha, eu discordo do Facicani, tá? Eu não achei o jogo da seleção brasileira ruim, não. Não achei. Só que não fazem gol, porra. O Brasil não faz gol. Porra, você chega. Você tá jogando contra um time que é forte. Você cria chance. Aí, porra, o Endrick jogou o cara a cara. O Casimiro tem um gol na frente dele. Ele chuta pra fora em vez de chutar direito ou cruzar a bola. O pênalti, o Vinícius Júnior passa a bola, o Bruno Guimarães cobre e ele não é um exímio cobrador de pênalti. Então, me desculpa. Eu não achei o jogo da seleção brasileira ruim até o gol da Noruega. Agora, é de se ficar puto mesmo. Tira o time do jogo. Você criar, não fazer. Todo mundo sabia. A gente falou no programa que era muito provável que o Haaland fosse fazer um gol. Era muito provável que o Haaland fosse fazer um gol. Então, a gente teria que fazer.
E aí falar que, não foi um bom jogo. Minha opinião é tirar a responsabilidade de quem tem que ser responsabilizado por essa eliminação. O Endrick, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Cara a cara. Era só ele e o goleiro. O Vinícius Júnior, que passa a bola pro Bruno Guimarães e tinha que chamar a responsabilidade. Ele é o jogador pica dessa seleção brasileira. E o Casimiro, pô, que de novo fica devendo. Cara a cara com o goleiro. Eu tava do lado dos lances do Casimiro. Foi do Casimiro, eu tava do lado. Tava de frente com o gol, gente. Ou ele batia, ou ele rolava. O Neymar ficou desesperado. Então, eu acho que dizer, não, o Brasil foi apático, você acaba esquecendo, pra mim, os verdadeiros responsáveis por essa eliminação. Não dá. O 9 de seleção brasileira não pode perder um gol como aquele. Foi do meu lado esse também. Eu lembrei. Eu já tava comemorando o gol. O Endrick tinha acabado de entrar, o Vinícius Júnior deixou ele na cara do gol. E eu sei que vão me xingar, vão dizer, quer queimar o menino. Então vai pra casa daquele lugar. Se eu não posso comentar um jogo, se eu não posso falar que um atacante de seleção brasileira não pode perder um gol como aquele. E pra quem fala, se quiser falar, clubismo, eu tô falando do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tinha que pegar a bola. Vinícius Júnior pecou também, é jogador grande, caralho. Ele tem que pegar a bola, tem que botar debaixo do bracinho. Quem bate sou eu. Eu tenho 4 gols na Copa do Mundo. Eu tô brigando pra ser um dos melhores jogadores dessa Copa. Então, pra mim hoje, Casimiro, que já tava muito mal numa Copa, o Bruno Guimarães, coitado, vai entrar nessa, porque chamou a responsa e perdeu. Agora, Endrick e Vinícius Júnior tem que ser cobrados. Tem que ser. Não dá. Perder um gol, como foi perdido, num jogo de mata-mata de Copa do Mundo, sabendo que tem o Haaland do outro lado, e não pegar a bola para cobrar um pênalti, repito, Messi pegaria, Haaland pegaria, Harry Kane pegaria, Cristiano Ronaldo pegaria, os grandes pegariam a bola para bater. Como o Neymar fez também. Pegou, me dá, eu vou bater. Então, eu acho que faltou isso. E antes que digam, clubismo, que é insuportável, mas eu tô cagando também. Pra mim, esses dois hoje têm que ser criticados. E eu acho que o Brasil, até a desgraça do gol do Haaland, foi melhor em campo. Foi melhor em campo. Aí depois, amigo, tu perde gol. E os caras fazem, aí você brocha. É a mesma coisa que você tá lá, na cama, tranquilinho, aí vai. Tem uma chance, não entra. Tem outra chance, não entra. Você começa a cabeça. É a cabecinha e bagulho. Agora que não entra mesmo. E foi o que aconteceu, né? Então, Endrick e Vinícius Júnior, pra mim, tem grande parcela hoje. O 9 de seleção não pode perder aquele gol. Com a idade que for, eu sei que vai vir um discurso, é um menino, tá queimando o menino. Tá bom, ele pode se redimir na próxima Copa. Mas hoje ele não fez a porra do gol. E o Vinícius Júnior, que tinha que chamar a responsabilidade. O gol do Casimiro eu nem falo. Casimiro nessa Copa tá me levando ao limite. Acabou, né? Agora acabou, agora foi pro espaço e é mais uma Copa de vergonha pra gente. Não dá. 8ª de final, a gente não vai pra uma desgraça de uma quarta, a gente não vai pra semi. Eu tava louco pra ver o Brasil e a Argentina. Tava louco, tava acreditando. E aí um jogo broxa desse jeito, me broxou, mas pra mim, o Brasil foi melhor até o momento do gol da Noruega. Bom, eu passo pra mesa, eu tô aqui no estádio, eu tinha que entrar, eu tinha que falar o que eu tô pensando, eu tô suado, eu tô revoltado, tá um calor do caramba, e o torcedor brasileiro, é bom a gente passar isso, veio pro estádio, tomou o estádio, e todos, quando o Vinícius Júnior teve a chance de pegar a bola, ninguém entendeu nada. Olhavam pra mim aqui na arquibancada, pirata. Vinícius Júnior não vai cobrar? Vinícius Júnior não vai cobrar? Todo mundo achou que seria o Vinícius Júnior antes da cobrança. E não foi. E também no lance do Endrick, que tava todo mundo já comemorando. O moleque entrou, é gol. E aí, no lance daquele cara a cara, é o que eu falo. A bola pune. E pra mim, a culpa hoje menor foi do Ancelotti. Ele não pode entrar em campo e finalizar pro Endrick. Ele não pode pegar a bola e cobrar o pênalti. Ele não pode. Ele fez o Brasil criar, ele fez o Brasil ser pouco ameaçado até o fim do jogo, mas aí o Haaland tocar na bola, amigo. Ele fez o que os atacantes brasileiros não fizeram. Então, quem tá aí na mesa, eu chamo pra perguntar, tá? Já vou perguntando aqui. Endrick teve a chance, Vinícius Júnior teve a chance de pedir e não chamaram a responsabilidade. Boa tarde, companheiros. Boa tarde a todos. É uma derrota meio que anunciada, né? Mas que se desenhou finalmente depois que o Carlo Ancelotti acabou de enterrar o time brasileiro. As mudanças que ele fez foram péssimas, especialmente quando ele colocou o Neymar em campo. No momento que o Neymar entra em campo, o jogo fica totalmente favorável à Noruega. A Noruega teve mais posse de bola o jogo inteiro. Os 35% de posse de bola no primeiro tempo, segundo a Opta Esportes, foi a menor posse do Brasil em Copas do Mundo desde que essa empresa de estatísticas mede posse de bola. Ela faz isso desde a Copa de 66. São 60 anos. São várias Copas do Mundo, certo? Nunca o Brasil teve menos de 40%. Teve 35% no primeiro tempo e houve um momento que teve 27%. O Brasil deu a bola para o adversário mais uma vez. Mais uma vez fez isso. Mas a Noruega trocava muitos passes no campo de defesa, né? E quando perdia, o Brasil usava a arma de sempre. Uma transição,
uma jogada de bola recuperada perto da área, como aquela do Vinícius que o goleiro defendeu com o joelho no primeiro tempo, e assim seguiu a seleção brasileira. Mas quando entra o Neymar, Vinícius na esquerda, o Endrick vai para a direita, ali acabou. Ali acabou. Ali a Noruega toma conta do jogo, passa a trabalhar mais à frente, sobe um pouco as linhas e aí constrói as jogadas dos gols. Uma coisa curiosa que a gente falou aqui não é gozação, é falar sério, tá? Eu não brinco com coisa séria. Durante a semana a gente debateu sobre a questão do Haaland. O Haaland, muita gente falou, não foi só o Thiago que falou, não. Não, porque o Gabriel Magalhães conhece ele lá da Premier League, porque joga contra. Eu falei, o Dante também conhecia os alemães, tomou de 7-1. Gol de cabeça foi em cima do Gabriel Magalhães, porque, como disse o Flávio, ele é quase imarcável. A culpa não é do Gabriel, que é um belíssimo zagueiro, é muito bom jogador. É que marcar o Haaland é difícil demais. E quando a bola vem na medida para ele ali, é quase impossível. É quase impossível. Enquanto ele ficou anulado do jogo, tudo bem. Na hora que a bola começou a chegar, um abraço. Ainda assim, no primeiro tempo, houve uma jogada de uma bola esticada, que ele arrastou os 2 zagueiros do Brasil, ganhou dos 2 zagueiros brasileiros, e aí o Odegaard se atrapalhou e não finalizou tão bem. O Alisson fez a defesa. Aliás, o Odegaard teve as melhores chances da Noruega no primeiro tempo. A Noruega teve chance, o Brasil teve chances, mas a proposta de jogo do Brasil, a proposta de jogo do Carlo Ancelotti, ela não combina com a seleção brasileira. O Brasil não é isso, a seleção brasileira não é isso. Ah, mas se ganha, aí você pode mudar o discurso. Não ganhou, então confirma a tese de que jogar sem a bola não é a natureza do futebol brasileiro. Dar a bola para o adversário e não saber o que fazer com ela, como a gente viu no jogo contra o Japão no primeiro tempo, não é característico do futebol brasileiro. Mas esse é o estilo de Carlo Ancelotti, nós alertamos aqui na Jovem Pan quando ele foi contratado. O Brasil vai ser um time de transição. Falamos isso lá atrás, tem mais de um ano. Porque é assim que ele trabalha. Renovar o contrato por mais uma Copa do Mundo. É um técnico vitorioso, pode montar uma equipe vencedora, vai ter tempo para isso, mas achei o trabalho muito aquém. Foram 6 dias de intervalo entre o jogo do Japão e o jogo contra a equipe norueguesa. 6 dias. Um dia seguinte ali, uma folguinha e tal, normal, 5 dias de treinamento. Gente, não mudou nada. O Brasil não assumiu o controle do jogo em nenhum momento. Fica com a bola, Noruega. Vem aí, eu vou tomar de você, vou tentar fazer o gol. Todo mundo sabia que ia ser isso. É um repertório paupérrimo. Paupérrimo. E morreu abraçado com o Neymar, que nem deveria ter ido. E a cena patética para fechar, da pior maneira possível, a participação brasileira nesse Mundial, é a cobrança do pênalti, o goleiro Leland e o Neymar se provocando, que é normal do jogo, e o Neymar, ao invés de se preocupar e dar a saída o mais rapidamente possível para ver se podia ter mais um ataque, até teve, né? O Brasil jogou uma bola na área, e quem sabe o milagre do empate, ficou discutindo com o goleiro que riu ali, a centímetros do seu próprio rosto. O goleiro riu. Esse foi o desfecho, gente, da seleção brasileira. O Neymar marca o gol na Copa do Mundo, fica na estatística, marcou em 4 Copas, essa coisa toda, ele, Pelé, sei lá, mas quem sabe se tem mais alguém. E daí, amigo, para nada serve isso. A cena, essa foto certamente vai estar nos jornais, vai estar nos sites, vai estar estampada em todos os lugares. O Neymar discutindo ali, falando alguma coisa pro goleiro norueguês, e o goleiro rindo, porque estava 2-1 pro time nórdico, que despachou o Brasil. Vamos lá. 2006, França. 2010, Holanda. 2014, 7-1 Alemanha. 2018, Bélgica. 2022, Croácia. 2026, Noruega. Cada Copa, um europeu é o gosto da seleção brasileira. E não repetem, hein? Não repetem. França, vou repetir, França, Holanda, Alemanha, certo? Bélgica, Croácia e Noruega. 6 seleções europeias eliminaram o Brasil nos últimos 20 anos em Copa do Mundo. E isso não é coincidência, amigos. Isso não é coincidência. E a simples contratação de um técnico europeu, italiano, não é o bastante. Tem muita coisa para se discutir sobre o futebol brasileiro, formação e tudo mais. Os jogadores, na minha opinião, um errou, outro perdeu. O Vinícius Júnior não tem que bater pênalti, nem no Real Madrid. Ele perdeu 4 em 14. 29% de pênaltis ele errou. Ele é mau cobrador de pênaltis. Não bate bem. Até quando acerta, bate mal. Vamos ver na coletiva o que o Ancelotti vai falar sobre isso, né? Se ele escolheu o Bruno Guimarães, que pode ter treinado, pode ter batido bem no treinamento, não sei como é que funcionou isso aí. Ele que vai poder explicar se alguém fizer a pergunta na coletiva daqui a pouco. Mas quem bateu, perdeu, paciência, fez uma ótima Copa, jogou muito bem. Bruno Guimarães, acontece. E o Endrick, que foi um passe do próprio Vinícius, que ele ficou na cara do gol, tinha acabado de entrar, estava frio, perdeu um gol que ele não costuma perder, acontece, paciência. O Odegaard também perdeu o gol, cara a cara com o goleiro, poderia ter feito também, chutou mal, chutou em cima do Alisson, então do ponto de vista norueguês também pode se falar a mesma coisa. Enfim, o Brasil perdeu porque foi mal treinado, gente, foi mal treinado, foi mal preparado, o trabalho do Ancelotti ficou aquém. Ele vai ter agora tempo para fazer um trabalho melhor e que ele consiga fazer pra gente poder aqui elogiar. Mas o trabalho dele não foi bom, eu tô falando isso já há algum tempo, e pra mim, ele morreu abraçado com o Neymar. Levou o Neymar. Quando entra o Neymar, o time do Brasil acaba de uma vez por todas. A gente continua falando do que foi esse jogo propriamente dito, das individualidades, do próprio trabalho do técnico Carlo Ancelotti, mas é inevitável a gente não pensar no que foi o ciclo dessa seleção brasileira, né? Que sabia meses antes, a CBF sabia meses antes da Copa de 2022 que o Tite sairia depois do Mundial do Catar. O Ramon Menezes fica durante um tempo como treinador interino, tem o Fernando Diniz à espera do que seria a primeira vinda do Carlo Ancelotti, também como interino, Dorival Júnior, um trabalho curto também, agora com o técnico Carlo Ancelotti assumindo há 1 ano de começar a Copa do Mundo, com também
também trocas de presidentes, e isso passa por toda a estrutura do futebol brasileiro também, afeta toda a estrutura do futebol brasileiro. E não dá pra gente não pensar, nesse dia de eliminação, não dá pra não voltar na memória o que foi a convocação da seleção brasileira. Aquela festa toda, com ações comerciais, com teatro, com shows, com aquela festa toda, fogos de artifício, drones no ar e tudo mais. Uma baita festa para uma convocação de uma seleção brasileira que fez um ciclo tenebroso, meu caro Mauro César Pereira. Acho que hoje é apenas um resultado simples do que foi toda essa preparação ou não preparação da seleção brasileira durante esse ciclo para a Copa de 2026, né, Mauro? É muito bem lembrado, Mani. Aquela cena patética lá, aquela festa com influenciadores globais e etc. O forrobodó, quando anunciaram o nome do Neymar, né? O jogador que ficou 30 dias sem tocar na bola, 37 dias sem jogar, que não decide o jogo contra o Recoleta, pelo Santos. Aí ele que vai resolver, ele vai solucionar. Ele bater no pênalti é muito bom, ele bateu bem de novo. Mas não pode ter um jogador em campo só pra bater pênalti, ou apostar no aleatório. Vai que sobra uma bola pra ele. Gente, isso não pode ser sério. Isso pode ser sério. Convocou poucos meio-campistas, aí perdeu um por lesão. Hoje colocou o que ele convocou na última hora no lugar do lateral direito. Né? O Ederson. Só tinha ele e o Fabinho como opção, depois que entrou o Danilo. Né? A escolha até pelo Martinelli, acho que não foi um problema. O Martinelli jogou como meia ali, não acho que ele comprometeu, não. Né? Foi uma escolha ousada, mas o trabalho não foi bom, gente. O trabalho não foi bom. O Brasil, essa seleção brasileira foi uma seleção que veio aqui aos Estados Unidos para não ficar com a bola. Fica com a bola que eu vou roubar. Cara, isso é muito pouco. Isso aí, gente, é a seleção do Brasil, porra. É um técnico do primeiro escalão. Para fazer isso, é muito pouco.